Olá, pessoal! Nós estamos aqui para mais um conteúdo de língua portuguesa e eu quero que você prepare aí o seu livro didático nas páginas 27 a 32 para você acompanhar comigo aqui o conteúdo que nós vamos trabalhar, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre os textos reguladores. É mais um gênero textual que nós precisamos conhecer suas características, aprender como aplicar, onde aplicar. Então, me acompanhe aí para que seja bem produtivo esse nosso tempo aqui. A primeira coisa que nós vamos pensar é o que são textos reguladores. Os textos reguladores são aqueles textos que estabelecem regras a serem seguidas pelos cidadãos, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, preservar o ambiente, gerar boas ações solidárias, ações entre as comunidades, entre a sociedade no geral. Então, esse texto, ele sugere mudanças de comportamento, tomada de atitudes, para que as pessoas que têm acesso àquele texto, que recebem aquelas informações, repensem os seus atos e tomem ações práticas para melhorar a vida de todos no âmbito geral. Nós temos um exemplo aqui na página 27, que você deve estar acompanhando aí também no seu livro, de um texto escrito, o título dele é Carta da Terra para Crianças. Esse é um modelo de textos reguladores que nós vamos estar estudando aqui, tá? Mas antes de nós lermos o texto, vamos pensar aqui quem são os nossos interlocutores. Você sabe o que são interlocutores? São as pessoas que comunicam, que se comunicam dentro desse texto. Um texto, um enunciado, uma comunicação, ela é feita de alguém para alguém. Então, quem é a pessoa que produz esse texto e a quem que esse texto é produzido? Aqui nessa mesma página 27, no alto da página, você tem a apresentação aí de quem é o produtor desse texto. Essa carta foi produzida por uma entidade chamada NAIA, que é o Núcleo dos Amigos da Infância e da Adolescência. Eles escrevem esse texto endereçado a quem? Às crianças, aos adolescentes, a um público infanto-juvenil, para determinar ações, motivar ações que podem ser realizadas pelas crianças para que se possa ter um mundo melhor, uma convivência melhor, a proteção do ambiente, melhorar, no geral, a vida do planeta. A NAIA, o grupo NAIA, aí escreve em nome da Terra, mas quem é o produtor do texto é essa entidade chamada NAIA. E os leitores são as crianças e os adolescentes. Então, nós temos aí os nossos interlocutores. Vamos fazer a leitura agora, então, do nosso texto. Acompanha comigo aí, pode acompanhar na tela, pode acompanhar no seu livro, tá igualzinho. A Carta da Terra para Crianças. Conheça e proteja as pessoas, animais e plantas, que é o tópico 1. Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. Peça que todos tenham proteção. Lute contra a matança indiscriminada de animais. Cuide das plantas. Número 2. Sempre respeite essas 3 coisas: a vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. Número 3. Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece: água, terra, ar, e defenda a ideia de que todos têm direito a esses bens naturais. Vamos mudar de página aí? Na próxima página, número 4. Mantenha limpo o lugar onde você vive. Economize água, jogue lixo no lixo. Procure manter todas as suas coisas em ordem. Separe o lixo seco do orgânico. Adote a ideia dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Tópico 5. Aprenda mais sobre o lugar em que você vive, sobre os seres vivos que fazem parte da sua comunidade e dos que vivem em outros lugares do planeta. Conheça e valorize o lugar onde vive e compartilhe com outros o que você sabe. Número 6. Todo mundo deve ter o que necessita para viver. Não deve existir miséria. Procure desejar ter somente o que precisa. Aprenda a compartilhar o que tem e defenda sempre que todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade,
Todas as crianças devem ter acesso à escola. As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais. Então, essas são algumas dicas aí, sugestões para que nós possamos ser cidadãos melhores, para que as crianças aprendam já desde bem pequenas a cuidar uns dos outros, a preservar a vida humana, a preservar a natureza, a ter boas ações solidárias, né, que vão ajudar a proteger também a nossa espécie. E aí você vai observar, nesses 6 tópicos que nós estudamos aqui, uma característica muito importante dos textos reguladores, que é o uso dos verbos no imperativo. Ele determina as ações. Aqui na página 28, vamos ver aqui no tópico 4, ele diz economize. Economize é um verbo determinando uma ação. Economize, jogue lixo no lixo, né? Procure, separe, adote, né? Aqui, nesse tópico 4, tá cheio aí de verbos no imperativo. Então, em outros tópicos aí também você vai encontrar esses verbos. Características aqui dos textos reguladores, então. Eles estabelecem regras, estimulam as boas ações e usam verbos no imperativo. Só para nós recapitularmos aqui, você se lembra o que são os verbos no imperativo? Eu já falei isso com vocês em sala, mas a gente vai relembrar aqui, se alguém tiver esquecido, tá bom? Não vai ficar para trás. O que são os verbos no imperativo? Os verbos são ações. As ações no imperativo são aquelas ordens que são estabelecidas. Querem ver exemplo aqui? Ordem, conselho, sugestão, né? Quando o nosso texto aqui na página 28 diz economize, jogue lixo no lixo, procure manter, o procure é um verbo no imperativo, separe o lixo, ele está mandando, separe o lixo, adote a ideia dos 3 R's, ele está determinando uma ação para nós. Então, esses verbos no imperativo, eles podem determinar a ordem, um conselho ou uma sugestão, mas sempre determinando as ações. Ele pode ser afirmativo ou negativo, né? Eu posso dizer faça isso ou não faça aquilo, como tem no nosso exemplo aqui, respeite a vida e não desrespeite os mais velhos. São ações que estão determinadas afirmativamente ou negativamente, tá bom? Uma dica para vocês aí é que no material de apoio que está anexo ao livro didático estão as figuras que completam os quadros vazios no texto. Você reparou aí que no seu texto tem algumas figuras ilustrativas e tem uns quadrinhos em branco. Esses quadrinhos em branco vão ser preenchidos pelas figurinhas que estão lá no material de apoio. Observe que o nosso texto ele vai ser formado por linguagem verbal e linguagem não verbal. Texto verbal e texto não verbal. Vamos lembrar o que é o texto verbal? Texto verbal são as palavras, os signos linguísticos, né? As palavras, as frases, as orações. Já o texto não verbal são as imagens. Então, você vai associar o texto não verbal, que está faltando aí, ao texto verbal que está escrito em cada tópico, onde você precisa encaixar uma figurinha, tá bom? Faça isso aí com capricho. Aqui dando sequência, na página 29, eu quero que você acompanhe comigo aí. Eu fiz um recorte da página só para dar destaque a essa questão aqui. Nós estamos falando aí em uma questão sobre substantivos. Vocês já sabem o que são substantivos, mas é importante a gente relembrar. Nós sabemos que substantivos são as palavras que nomeiam, dão nome aos seres, às coisas, aos objetos, aos sentimentos, às ações, né? Diz esse quadrinho aí que todas as palavras cuja função é a de nomear fazem parte da classe dos substantivos. O que eu quero que você faça? Você vai dar uma pausa no nosso vídeo aqui agora, pause o vídeo, ok? E você vai abrir o QR Code aqui, olha, da editora britânica. Tá vendo que aí no seu livro tem um QR Code? Então, você vai posicionar o seu celular aí no leitor de QR Code e dar uma olhadinha aí no que esse artigo diz a respeito dos substantivos. Então, o que são os substantivos? São palavras que nomeiam, tá?
e você vai ver especificamente os tipos de substantivos nesse artigo que está aí em anexo. Outra coisa que nós temos aqui na sequência são os hiperônimos e hipônimos. Professora, que palavras são essas? Pois é, vocês vão conviver com essas duas palavrinhas aí um pouquinho agora. Hiperônimos e hipônimos. Quando você chama uma coisa de hipermercado, né? Uma coisa hiper legal, o que nós queremos dizer com isso? Então, nós temos a noção de que o hiperônimo é uma coisa com sentido mais amplo. É uma palavra que apresenta um sentido mais amplo. O texto aí no seu livro, na página 30, diz que os hiperônimos são estas palavras que podem englobar um grande número de elementos, né? Já os hipônimos são as palavras com sentido mais específico, indicam um ser mais especificamente. Tem um exemplo embaixo aí. O hiperônimo é a palavra fruta e o hipônimo é o mamão, abacaxi, laranja, banana. Tem outros exemplos para vocês aqui de hiperônimo, para você entender. Um hiperônimo, cereais. Quais são os hipônimos para cereais? Arroz, milho, trigo, né? Então eu posso falar do arroz, do milho, do trigo e posso me referir a eles também como o cereal, né? Árvore. Quais são os hipônimos? Palavras com sentido mais específico. Hipônimos de árvore: ipê, abacateiro, jambeiro, né, que são árvores, mas elas são específicas, têm os seus nomes específicos. Eu tenho um hiperônimo para flor. Eu posso chamar de flor vários tipos de flores. Qual é o hipônimo de flor? Margarida, rosa, violeta, hibisco. Um hiperônimo de planetas. Planeta é o hiperônimo e o hipônimo é Terra, Marte, Júpiter. Outro hiperônimo que eu tenho aqui é o inseto. Inseto é um hiperônimo. Então eu posso chamar de inseto ou eu posso chamar de mosca, de abelha, de formiga. Aí eu vou estar me referindo a eles especificamente, utilizando o hipônimo, tá bom? Isso aí é só para clarear o entendimento de vocês, para vocês não terem dificuldade na hora de fazer as suas atividades. E aí, pessoal, finalizando, né? Concluindo aqui o nosso assunto, os textos reguladores, o que eles são? Textos que determinam regras, comportamentos a serem seguidos pelo seu leitor. É importante lembrar os interlocutores do texto, quem escreve e para quem ele escreve e qual é o comportamento que ele está incentivando, quais são as ações que eles estão incentivando. Uma das características mais importantes do texto regulador é o uso dos verbos no imperativo, determinando ordens. E aí nós ficamos por aqui. Vocês vão realizar as atividades dessas páginas que nós estudamos, da página 27 até a página 32, e nós vamos agendar a correção aí para nós fazermos, tá bom? Um abraço para vocês e fiquem com Deus.